Olá, bom dia! Você está no canal Espiritualidade Anarquista e essa já é a 20ª vez que eu tento fazer essa leitura e introdução hoje do livro Liberdade Sem Medo de Summerhill, para protegermos as crianças da devastação, para unirmos os povos de todas as nações. Então, nós vivemos numa sociedade que ainda tem o paradigma prussiano de bater nas crianças. E então, na minha opinião, você só é um revolucionário completo se você protege crianças de sofrerem agressões físicas, porque além da gente estar numa sociedade ao qual tem o mito da criança mimada, ainda incentivam mães e pais a baterem nas crianças, chamando as mães e pais que não fazem essa prática de pais ruins. Então, nós temos que impedir que crianças apanhem. Olha que maluquice, olha como a gente está. Então, um anarquista, um revolucionário de verdade é aquele que é um libertário, né? Um pedagogo que acredita na pedagogia libertária. Então, proteger as crianças acima de tudo. É muito difícil. Quem pensa que é fácil, quem anda nas ruas, sabe a dificuldade que é proteger crianças. Então, é por isso que hoje eu estou aqui. Fiquem aí com a vinhetinha e eu já volto, hein? É isso aí, muito bem. Vamos lá, hoje então nós iremos ler, né, o livro Summerhill, Liberdade Sem Medo, que foi uma experiência do Neil, que era um homem, era professor, pedagogo, e então ele começa a estudar o Freud e ele começa a entender os aspectos dos processos da criança, né, dos estágios da criança. Então o Freud ele propõe o estágio do desenvolvimento através dessa questão de entender a mente e a importância, né, do prazer na educação, entre outros fatores desse gênero. E aí ele desenvolve a ideia da escola Summerhill, que é uma escola diferenciada das outras, né? Sem as obrigações, sem castigo, e então com uma liberdade maior para fazer com que as coisas aconteçam bem, né? Então hoje nós iremos fazer a introdução da leitura do livro. E aí nós iremos também comentar sobre essas questões dos mitos que nós estamos vendo aí. O mito da criança mimada é o pior de todos, porque é o que justifica bater na criança por qualquer motivo. Então, para não fazer a criança se tornar uma pessoa mimada, né, assim, entre aspas, as pessoas acham que é batendo que, né, que o mito da criança mimada seria aquela que tem tudo que quer, né, sem nenhum tipo de limite dos pais. Seria mais ou menos isso, que é algo bastante assim abstrato para a educação. Isso não significa nada, né? Vai ter a questão dos comportamentos, das responsabilidades, mas sim do desenvolvimento psicológico dessa criança, né? O que seria dar tudo, o que seria não dar nada, o que é atenção, o que é carinho, né? O que é afeto, quando dá afeto, como ganhar o respeito das crianças, né? Como que essa dinâmica de relacionamento com esse ser humano que está ali. Então, é por isso que esse livro é tão importante para nós, tá? Vamos lá, então, começar lendo a introdução. Eu vou tentar não mexer muito, porque eu tenho medo de travar as coisas aqui. Então, eu estou olhando ali, ó, para ver se está tudo ok, mas sem travar muito, senão eu vou ficar sem mexer. Meu Deus, não mexe, não mexe, que senão... Vamos que vamos. A gente vai começar lendo a leitura, começar lendo a introdução, para já entender mais ou menos o pensamento, né, do diretor e tudo mais. Então vamos lá. Summerhill, Liberdade Sem Medo. Summerhill talvez seja a escola menos comum deste mundo. Trata-se de um lugar onde as crianças não são obrigadas a ir às aulas. Podem deixar de assistir às lições durante anos, se assim o quiserem.
Contudo, e bastante estranhamente, os meninos e meninas desta escola aprendem. E, na verdade, o fato de serem privados das lições chega a ser considerado um castigo severo. Summerhill, há quase 40 anos, vem sendo dirigida por A.S. Neill. É a maior experimentação do mundo noutrora de lúcido amor e aprovação à criança. É o lugar onde um homem corajoso, apoiado por corajosos, teve a fortaleza de aplicar realmente e sem reservas os princípios de liberdade e da não repreensão. Então veja, a escola não obriga as crianças a estudarem. Contudo, as crianças querem estudar. E se elas não puderem estudar, elas ficam tristes. Então, raramente uma criança entra em Summerhill e passa a vida sem estudar nela, né? Porque ela pode escolher se ela quer ou não estudar e o que ela quer ou não estudar. Então, é bem assim, rígido não, bem aberto mesmo. Aí dá a impressão de que a criança diria: então eu não quero estudar nada, né? Então não vou fazer nada, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Mas é ao contrário, as crianças costumam querer fazer alguma coisa. Então, para vocês verem que interessante, a criança, ela não quer não aprender, ela quer fazer coisas, ela quer estar em atividades, né? Mas a obrigação faz com que a criança, aí é que a obrigação é ao contrário, né? Ela impede as crianças de aprender, a obrigação impede a criança de sentir o prazer da pesquisa científica. E aí a gente entende por que hoje a pesquisar, a fazer coisas assim é tão difícil, né? A escola movimenta-se sob um verdadeiro governo de crianças, onde os patrões são elas próprias. Apesar da crença comum de que tal atmosfera criaria uma quadrilha de moleques incontroláveis, os visitantes de Summerhill ficam impressionados com a disciplina imposta a si próprios pelos alunos, com sua alegria e com suas boas maneiras. Aquelas crianças mostram uma simpatia e uma ausência de desconfiança em relação aos adultos, que é a maravilha e o encanto mesmo dos investigadores escolares oficiais da Inglaterra. Então as crianças têm liberdade, são educadas e gentis, né? Normal. Normal. Neste livro, A.S. Neill expressa francamente suas opiniões únicas e radicais quanto aos aspectos importantes da paternidade e da educação das crianças. Muitas recomendações de educadores, autores, sociólogos, psicólogos e professores famosos atestam que todos os pais que lerem este livro encontrarão nele muitos exemplos de como se pode aplicar a filosofia de Neill às situações cotidianas. Os educadores acharão inspiradores e práticas os pontos de vista renovadores de Neill. A leitura deste livro é uma experiência excepcionalmente agradável, pois que ele dá palavras aos sentimentos mais profundos de quantos se preocupam com as crianças e desejam vê-las alcançar uma vida feliz e proveitosa. Então vejam só, né? É mais prático a educação libertária do que a gente está acostumado a ver, pessoal. Então, por exemplo, as pessoas acham que bater, porque assim, a criança está aprontando, fazendo alguma coisa. Aí bate, a criança fica quieta, na hora, né, praticamente. Então, essa facilidade de controlar a criança, pelo menos a impressão que dá, né, na verdade é mais cansativo, exige mais energia bater, gritar e tudo mais do que fazer o processo da educação libertária, que no começo é difícil, mas depois a criança se adapta muito bem e é muito menos energia para se gastar. A violência, a raiva gasta muita energia, é muito estressante. Então, parece que não, mas a educação libertária é muito mais fácil e muito mais eficaz do que a educação prussiana da violência. Então, vamos lá. Título do original, Summerhill, tururu, tururu. Vamos ver. As crianças do futuro, por nascer quando
Quando página tal puderem ler, saberão que nos tempos do passado, um crime, o doce amor, era julgado. William Blake, teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas da vida, anelando por si própria, vem através de ti, mas não de ti. E embora estejam contigo, a ti não pertence. Podes dar-lhes teu amor, mas não teus pensamentos, pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procuras fazê-los semelhantes a ti, pois a vida não recua e não se retarda no ontem. Tu és o arco do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados, que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria. Então, esses são, a gente está na introdução, né? Espero que receba tanto crédito ou tantas censuras quanto eu por este livro. Sua atuação não foi apenas a de um editor, mas a de um crente no que Summerhill fez e está fazendo. Sua paciência causou-me estupefação. Escolher milhares de palavras nos meus livros mais antigos, revisá-las e combiná-las com material novo foi tarefa imensa. Em sua visita à escola, mostrou que sua preocupação principal era contar à América algo do que viu e gostou, algo em que acreditou. Viu tudo quanto era fundamental e ignorou, com toda a razão, o que não importava, como, por exemplo, o desalinho de crianças felizes. Por este meio, eu o elege aluno honorário de Summerhill. A. S. Neal, outubro de 30 de 1959. Prefácio... Peraí. Vamos lá, então. Vou ler esse prefácio, tá? De Eric Fromm. Não sei quem é. Eric Fromm. Ai, que medo de travar tudo aqui. Vamos lá. Durante o século XVIII, as ideias de liberdade, democracia e autodeterminação foram proclamadas por pensadores progressistas. E à altura da primeira metade do século XX, tais ideias surgiram com proveito no campo da educação. O princípio básico de tal autodeterminação era a substituição da autoridade pela liberdade, ensinando-se às crianças sem uso da força, e sim através do apelo à sua curiosidade e às suas necessidades espontâneas. Quando assim o interesse dela para o mundo que a rodeia, essa atitude marcou o início da educação progressiva e foi passo importante no desenvolvimento humano. Contudo, os resultados do novo método foram, muitas vezes, desapontadores. Nos últimos anos, instalou-se reação crescente contra a educação progressiva. Hoje, muitas pessoas acreditam que a própria teoria seja errônea, devendo ser posta de lado. Há fortes tendências para obter cada vez mais disciplina e há mesmo uma campanha no sentido de que se permita aos professores das escolas públicas a aplicação de castigos corporais aos alunos, né? Como eu falei para vocês, bater nas crianças se torna até, às vezes o professor, né? Ele vai para uma escola, até mesmo hoje em dia, antigamente era mais. E ele não queria bater nas crianças, ele não queria castigá-las, mas ele era obrigado, senão ele perdia o trabalho dele, né? Então é uma educação que vem da ideia dos policiais, dos militares, e é uma coisa assim obrigatória. Então hoje a gente vê um condicionamento das pessoas, porque é muita raiva, né? O capitalismo produz muita raiva, muita dor, muito estresse, né? O patriarcado é uma pressão muito grande. Então, isso facilita para que seres mais vulneráveis, como as crianças e os animais e as mulheres, se tornem vítimas fáceis, né, alvos fáceis de violências. Então, além daqueles que não querem bater, ainda tem aqueles que querem e se sentem bem à vontade nesse mundo para fazer isso. Durante o século XVIII, então vamos lá. Talvez o fator mais importante nessa reação seja o notável sucesso obtido pelo ensino na União Soviética. Então, lembrando que a União Soviética no começo, antes de Lenin, era muito boa. Depois de Lenin, ali os métodos antiquados
de autoritarismo são aplicados com todo rigor, e os resultados, no que se refere a conhecimentos, parecem indicar que agiríamos mais acertadamente voltando às velhas disciplinas, pondo de parte a questão da liberdade da criança. Será errônea a ideia de educação sem emprego da força? Mesmo quando não o seja, teoricamente, como explicar seu relativo malocro? Não sei o que é isso, malocro. Acredito que a ideia da liberdade para as crianças não seja errada, mas foi quase sempre pervertida. Acredito que a ideia da liberdade para as crianças não seja errada, mas foi quase sempre pervertida. A fim de discutir com clareza o assunto, devemos, antes de mais nada, compreender a natureza da liberdade. Portanto, devemos estabelecer a diferença entre a autoridade manifesta e a autoridade anônima. Aqui eu acho que o autor, não vou julgar, vamos. A autoridade manifesta é exercida direta e explicitamente. A pessoa que a exerce fala com franqueza àquela que lhe está submetida. Deve fazer isto, se não o fizer, determinadas sanções lhe serão aplicadas. A autoridade anônima tende a esconder que a força está sendo empregada. Faz de conta que não há autoridade, que tudo é feito com o consentimento de cada qual. O professor do passado dizia a Johnny: deves fazer isto, se não fizeres, eu te castigarei. Vamos ver, duas autoridades, né? A autoridade anônima e a autoridade explícita. O professor de hoje diz: tenho certeza de que gostará de fazer isto. Aqui a sanção por desobediência não é o castigo corporal, mas o rosto penalizado dos pais. Ou, o que é pior, o levar consigo a sensação de não estar ajustado, de não agir como os demais. A autoridade manifesta usava a força física. A autoridade anônima emprega a manipulação psíquica. Que bom. Não, é exatamente isso. Então, o que ele está querendo dizer é que existe duas formas de autoridade, né? Aquela que é a que a gente combate, que é aquele você faz ou não, ou apanha. E tem aquela que é tipo assim, não, vai, você vai gostar, vai, faz, e meio que obriga a criança, né, através de uma manipulação de palavras, de jogo de palavras, para que a criança faça aquilo que o adulto quer. Acredito que é isso. A modificação de autoridade manifesta do século XIX para a autoridade anônima do século XX foi determinada pelas necessidades de organização de nossa sociedade industrial moderna. A concentração do capital leva à formação de empresas gigantescas, dirigidas por burocracias hierarquicamente organizadas. Grande aglomerado de trabalhadores e funcionários trabalha em conjunto, sendo cada indivíduo uma parte de vasta máquina de produção organizada, que para bem funcionar, deve fazê-lo sem dificuldades, nem interrupções. O trabalhador individual toma-se apenas um parafuso em tal máquina. Nessa organização de produção, o indivíduo é dirigido e manipulado. Na esfera do consumo, na qual se tem a impressão de que o indivíduo expressa livre escolha, também ele é dirigido e manipulado. Se no consumo de comida, de roupas, de bebida, de cigarro, de programas de rádio e televisão, um poderoso aparelho de sugestão trabalha com dois propósitos: aumentar constantemente o apetite individual para novas comodidades e, segundo lugar, dirigir tal apetite aos canais mais proveitosos para a indústria. O homem é transformado no consumidor, no eterno pimpolho de mama, cujo único desejo é consumir cada vez mais melhores coisas, entre aspas. Então, né, o capitalismo feroz que a gente conhece. O trabalhador, ou ele está sendo manipulado para continuar trabalhando, ou para comprar as porcarias que o Estado oferece, né? Nosso sistema econômico precisa criar homens que se adaptem às suas necessidades. Homens que cooperem harmoniosamente, homens que desejam, aqui é sempre homem, não, que dá uma agonia. As pessoas que desejam consumir cada vez mais. Nosso sistema precisa criar pessoas cujos gostos sejam padronizados, pessoas que possam ser influenciadas com facilidade, pessoas cujas necessidades possam ser conhecidas com antecipação. Nosso sistema precisa de pessoas que se sintam livres e independentes, mas que apesar disso estejam dispostos a fazer o que eles se espera.
Pessoa, só homem que ele coloca aqui. Pessoas que se ajustam à máquina social sem fricção, que possam ser guiados sem o emprego da força, que possam ser líderes sem líderes e que possam ser dirigidos sem qualquer outro alvo que não seja ter sucesso. Então, eu tô trocando aqui a palavra homem. É até estranho, né? Porque os homens são muito narcisistas. É horrível você ficar falando só homem, homem, como se a mulher não existisse mesmo, né? Como que pode a cabeça do homem ser tão narcisista? A autoridade não desapareceu, nem mesmo perdeu o seu vigor, mas foi transformada de autoridade manifesta em autoridade anônima de persuasão e sugestão. Em outras palavras, para ser adaptável, a pessoa moderna é obrigada a nutrir a ilusão de que tudo é feito com seu consentimento, mesmo quando esses consentimentos lhe é extraído através de sutil manipulação. Perfeito aqui, né? Muito bom, rapaz, é isso mesmo. Então, quer dizer, não se importa a vontade da criança. O que importa é ela fazer o que o adulto quer. Ou através de bater na criança, de ameaças, ou através de, enfim, de manipulação psíquica, né? Então, começar, sei lá, chorar para a criança fazer, começar, sei lá, são táticas aí, né? Mas tudo bem, a gente vai arranjar a tática certa, calma. Seu consentimento é obtido, sim, mas atrás de suas costas, para além de sua consciência. Os mesmos artifícios são empregados na educação progressiva. A criança é forçada a engolir a pílula, mas a essa pílula aplica-se uma cobertura de açúcar. Mas pais e professores têm confundido a autêntica educação despida de autoritarismo com a educação por meio de persuasão e coação ocultas. Assim, a educação progressiva foi rebaixada, malogrou-no, tornar-se o que se pretendia que ela fosse. Nunca se desenvolveu como se esperasse. Né, como se esperava. Então, essa questão, o adulto tirar de si essa sensação de poder sobre a criança é um processo, foi um processo comigo também. Não foi fácil eu me despegar do, né, eu já também machuquei crianças, né, assim, machucar não, mas tipo, não saber lidar com situações difíceis, não saber lidar com as birras, por assim dizer, com malcriações, não sei se falar, né? Mas daí eu fui percebendo que era mais por causa do meu jeito de lidar com as crianças do que realmente ela em si, entende? Mas a gente vai ver isso aqui continuando a leitura. O sistema de AS-New é uma aproximação radical, porque até agora a gente não viu a prática, mas vai ter a prática. O sistema de AS-New é uma aproximação radical no que se refere à educação da criança. Em minha opinião, este livro é de grande importância, porque representa o verdadeiro princípio da educação despojada de medo. Na escola Summerhill, a autoridade não mascara um sistema de manipulação. Summerhill não expõe uma teoria, relata experiência de quase 40 anos. O autor sustenta que a liberdade funciona. Então, veja, o Foucault é depois da escola Summerhill, e obviamente ele conhecia. Então, ele não prega a liberdade da criança, ele prega o micropoder sobre a criança. Então, o adulto convencer a criança a dizer sim, entende? A mulher dizer sim é o que importa, não é o desejo, a vontade, a liberdade, entende? Vai vendo, vai pegando os pulos do gato aí para entender. Os princípios fundamentais do sistema de New são apresentados de maneira simples e inequívoca neste livro. Em resumo, são os seguintes. Primeiro, New mantém fé inquebrantável na bondade da criança. Isso é importante, porque toda vez que a gente fala sobre criança e liberdade, vem um e diz, mas a criança também é ruim. Até meu psicólogo falou isso. Até a criança também tem maldade. Mas a criança não sei o quê. É a mesma história que fazem com as mulheres. É só eu falar, gente, vamos defender as mulheres que vêm, mas as mulheres também é ruim. Mas as mulheres também fazem isso. Mas a culpa é das mulheres. E toda vez vem com os maus não seriam tão fortes se não tivesse
cúmplices ao seu redor. É sempre a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Vamos parar com isso. Vamos fazer das coisas práticas. Entende? Não é pra falar que tem criança má também, não. Tá querendo dizer o quê? Que tem que bater na criança porque ela também pode ser má? Tem sentido. Vamos parar de falar essas coisas. Por favor, que eu cansei. Entendeu? Não funciona nada. Não significa nada que tem... Ai, tem não tem... É um discurso que tem que pensar assim, ó, gente. Eu estou levando que discurso? Eu estou levando um discurso que vai mudar a sociedade. Entende? Que é prático, que resolve, né? Então, aqui é que a gente vê, é muito complicado. A pessoa bate na criança, dá um tapa na cara dela e depois vira pra mim, é porque criança é ruim também. De quantas vezes eu já fui excluída de lugares, eu já sofri pra caramba protegendo crianças, entendeu? É por isso que eu fico assim, desse jeito que eu tô. Por favor, me perdoem, mas é só pra mostrar pra vocês que é sério, entendeu? É sério. Tem palavras, tem frases que a gente não pode mais falar. Ah, não vai mimar ela. Para com isso. Esquece essa palavra mimar. Tira do seu vocabulário. Só se for para ir contra, né? Mas proteja as crianças e as mulheres. Não deixe as pessoas ficarem, entende? Colocando coisa na nossa cabeça. Então, pensar, já pegar e pensar que a criança é boa, ajuda a gente a entender melhor ela, né? Se você já chega numa pessoa achando que ela é ruim, que adianta? Bem, enfim. Eu já trabalhei com crianças da periferia, já trabalhei crianças do tráfico, já trabalhei com adolescentes, né, de todo tipo que você possa ver, já protegi crianças moradoras de rua, contra policial, contra bandido, contra todo tipo de pessoas, entendeu? A minha vida é extensa, eu não sei nem como é que eu tô viva, porque o tanto que eu já mexi com tanta gente por causa de criança, protegendo criança, que eu só tô viva por Deus, entendeu? Então, é por isso que eu fico tão assim com isso, porque é muito triste, né? São frases paradigmais que as pessoas soltam, que às vezes ela não percebe, mas é elas que travam a evolução. A revolução tem que quebrar esses paradigmas, né? Pra gente poder evoluir. Então vamos lá. 2. O alvo da educação, que vem a ser o alvo da vida, é trabalhar jubilosamente e encontrar felicidade, ter felicidade. Segundo Neil, significa estar interessado na vida, ou como diria eu, é atender a apelo da vida, não apenas com o cérebro, mas com toda a personalidade. Então o Neil fala muito sobre a questão da felicidade, da importância de ser feliz, né? É claro, imagina, a gente já está vivo, tem esse osso, corpo aqui, ó, que está indo para o caminho da terra, né? Então, já dói. Só imaginar que você tem um fígado, que você tem um rim, sabe? Uma coisa assim. A vida por si só já é difícil. Não precisamos deixar a vida mais difícil. Ah, mas apanha agora porque senão depois vai apanhar do mundo. Não, ou se você pega uma criança da periferia, né? O Neil fala um pouco das crianças da periferia. A criança da periferia apanha da mãe, apanha do pai, apanha da polícia na rua, né? Chega na escola, leva esculacho do professor, certo? Dos outros amigos. Então, poxa, ela vai apanhar a vida inteira. Agora, se você é o pai, você é a mãe, parou de bater, pelo menos ela não apanha mais em casa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tinha uma aluna de 12 anos, negra, que ela foi comprar um batom para a mãe dela no mercado e só porque ela estava com dinheiro assim, pararam ela, né? E fizeram ela abrir a mão, ficaram perguntando para ela por que ela tinha, insinuando que ela estava roubando. Aí chega em casa, ela apanha porque ela derrubou o copo, né? Porque é por isso que o pessoal bate nas crianças, né? Porque derruba copo, ou é porque tá brincando e acaba gritando mais alto, ou é porque a criança pegou alguma coisa e quebrou. Então, esse é o mimado das pessoas, né? Porque a criança quer comer um doce no mercado e tá chorando por causa disso. Daí pronto, já merece apanhar. Ó, que loucura, tortura, né? Torturar a pessoa. Isso é que significa, né? Você tá falando, tem que torturar a criança. Enfim. Então, a felicidade, a busca da felicidade agora, né? Todo momento nós temos que ajudar uns aos outros a sermos felizes a cada momento, a cada segundo. Então, quando vai ser romântico, todo mundo, não, vou tratar minha mulher como a mulher mais perfeita do mundo. Vou tratar o meu homem para que ele fique feliz 24 horas. Aí chega na criança, não quer a criança feliz, quer a criança o quê? Triste? Apanhando?
Não tem sentido, não tem como. O mesmo, tem uma frase de um pastor que é assim: o mesmo, não tem como você inspirar e motivar uma pessoa que você acabou de bater. Entende? Não tem como. Ou você, se você bateu na pessoa, você tirou a inspiração dela, você tirou a criatividade, você entende? Essa pessoa agora vai ter que entrar no nível sobrevivência, sabe? A gente é o quê? A gente é bárbaros, bárbaros. O que está acontecendo com as crianças é um absurdo. É um absurdo. Tem um pai que pegou, o homem era desse tamanho, fortão, 2 metros de altura, numa praia. Pegou a filha dele e o filho que fugiram dele, né? Pegou pelo pescoço na frente de todo mundo, levantou até em cima e jogou a criança. De 4 anos de idade, não sei, 5 anos de idade. Depois ele ficou pedindo perdão, implorando que ele fez isso porque ele queria educar. Né? Então eu não sei nem se ele estava simulando que estava triste ou se realmente ele estava na mente dele de que era o certo, era aquilo. E eu não descartaria essa parte de que ele não é uma pessoa ruim, mas de que sim, ele foi induzido pela sociedade para tomar aquela atitude absurda e que ninguém tinha um monte de gente em volta. Nenhuma pessoa foi lá bater nele, não, impedir ele de fazer aquilo. Nenhum homem teve coragem de ir lá, não, pelo amor de Deus, vai matar a menina. Por quê? Porque na cabeça das pessoas está certo bater em criança. Né? Ele só está agindo como ele deveria agir. Olha que doideira. A gente é bárbaros. Na educação, o desenvolvimento intelectual não é o bastante. A educação deve ser, ao mesmo tempo, intelectual e emocional. Na sociedade moderna, encontramos uma separação crescente. Isso aqui é 3, tá? 3. 3, ó, tava no 1, 2, agora 3. Na educação, o desenvolvimento intelectual não é o bastante. A educação deve ser, ao mesmo tempo, intelectual e emocional. Na sociedade moderna, encontramos uma separação crescente entre cérebro e sentimento. As experiências do homem hoje são mais e principalmente experiências do pensamento, e não o reconhecimento imediato do que o coração sente. Os olhos veem e os ouvidos ouvem. Realmente, a separação entre o intelecto e o sentimento levou o homem moderno a um estado mental que se aproxima, cadê? Experiências do pensamento. A experiência do homem hoje são mais o principal, principalmente experiências do pensamento, e não o reconhecimento imediato do que o coração sente. Os olhos veem e os ouvidos ouvem. Voltei tudo, né? Realmente a separação entre o intelecto e o sentimento levou a pessoa moderna a um estado mental que se aproxima do esquizoide, e no qual ele se tomou incapaz de ter qualquer experiência a não ser através do pensamento. Foi difícil esse. 4. A educação deve ser entrosada com as necessidades psíquicas da criança. A criança não é altruísta, ainda não ama, no sentido do amor amadurecido do adulto. Isso é muito importante, né, Foucault? Muito importante. A educação deve ser entrosada com as necessidades psíquicas da criança. A criança não é altruísta, ainda não ama no sentido do amor amadurecido do adulto. Então não é para baixar o consentimento para menos de 13 anos para a criança. Né? A criança não tem o amadurecimento do adulto, Foucault. Não tem, seu safado. É um erro esperar de uma criança algo que ela só pode exibir de maneira hipócrita. O altruísmo se desenvolve depois da infância. Então a criança ela não é altruísta, ela ama mesmo, ela tem empatia, né? 5. Disciplina e castigo, dogmaticamente expostos, geram medo, e medo gera hostilidade. Mas tal hostilidade pode não ser consciente e manifesta, mas apesar disso paralisa o esforço e a autenticidade do sentimento. A disciplina extensiva imposta à criança é prejudicial e impede o desenvolvimento psíquico sadio. 6. Liberdade não significa licença. Este princípio muito importante, no qual Neil insiste, diz
que o respeito pela pessoa deve ser mútuo. Um professor não usa de força contra a criança, nem a criança tem o direito de usar a força contra o professor. Uma criança não pode impor ao adulto só por ser uma criança, nem pode a criança suportar a pressão que de várias maneiras lhe impõe. 7. Intimamente relacionada com este princípio está a necessidade do uso de verdadeira sinceridade por parte do professor. O autor diz que nunca em seus 30 anos de trabalho em Summerhill mentiu a uma criança. Quem quer que leia este livro ficará convencido de que tal afirmativa, embora possa parecer jactância, é a simples verdade. 8. O desenvolvimento humano toma necessário que a criança corte eventualmente os laços essenciais que a ligam a seu pai e a sua mãe, ou a substitutos posteriores na sociedade, a fim de tornar-se, de fato, independente. Deve aprender a enfrentar o mundo como indivíduo. Deve aprender a procurar a segurança, não num apego simbólico, mas em sua capacidade de reconhecer o mundo, intelectual, emocional e artisticamente. Deve usar de todas as suas forças para conseguir união com o mundo, em lugar de procurar segurança através de submissão ou domínio. Então, tem uma coisa, né, no Summerhill que é a questão que é assim, o pessoal pergunta, né? Como que seria a escola? Por exemplo, a mãe tem muito apego ao seu bebê, né, ao seu filho. Summerhill já é uma escola que abre desde os 5 anos de idade, se eu não me engano. E é uma escola integral, a criança mora lá. Mas aí a gente pensa, até quanto que é saudável também para a criança e a mãe ficarem um ano inteiro sem se ver, né? Só vai se ver nas férias. Então, na minha concepção, a escola, ela não precisa ser integral em si, né? Porque tem que ter esse relacionamento entre mãe e filhos, para mim é muito importante. Então eu acredito que a escola ela tem que ser dividida entre o tempo com a mãe, né, com a família, e o tempo com a escola. É assim que eu penso. No mundo ideal, porque a gente vê que na verdade as mães precisam de ajuda quase que 24 horas, por isso que a mãe e o pai aceita que a criança fique em um colégio integral, porque eles precisam trabalhar, e daí é difícil cuidar da criança. Então veja que esse vínculo pai e mãe é separado por causa do capitalismo, né, do processo capitalista e das correntes do tempo que eles propõem. Mas eu acho que a sociedade perfeita mesmo, a escola e a casa são divididas diariamente, né, no cotidiano da criança, e ela precisa estudar perto de casa, né? Eu acho que isso é fundamental. Aqui ele já diz que tem que se separar completamente, né? 9. Independente, tá? 9. Sentimentos de culpa têm, antes de mais nada, a função de prender a criança à autoridade. Sentimentos de culpa são empecilhos para a independência. Iniciam um ciclo que oscila constantemente entre a rebelião, o arrependimento, a submissão e nova rebelião. Culpa, tal como é sentida pela maioria das pessoas em nossa sociedade, não é principalmente reação à voz da consciência, mas essencialmente compreensão da desobediência contra a autoridade e medo da represália. Não importa que a punição seja representada por castigo corporal, pela privação do amor ou pelo fato de se conseguir que o castigado se sinta como um intruso em seu meio. Todos esses sentimentos de culpa geram medo, e o medo gera hostilidade e hipocrisia. Então veja, né, isso explica muito a nossa sociedade, né? Se a gente tem uma educação prussiana, isso mostra o porquê que os homens, em suma maioria, são tão egoístas, né? 10. A escola Summerhill não oferece educação religiosa. Entretanto, tal coisa não significa que Summerhill deixe de se interessar por aquilo que nós podemos referir vagamente como valores humanísticos básicos. Neil coloca a questão de maneira sucinta. A batalha não é entre os que acreditam na teologia e os que nela não acreditam, e sim entre os que acreditam
à liberdade humana e os que acreditam na supressão da liberdade humana. O autor continua: algum dia uma geração deixará de aceitar a religião e os mitos obsoletos de hoje. Quando essa nova religião vier, será para recusar a ideia de que o homem nasceu em pecado. Essa nova religião louvará a Deus por ter feito os homens felizes. Bonito, né? Espiritualidade anarquista. Tchu, tchu. Neil é um crítico da sociedade dos dias presentes. Insiste em que a espécie de pessoas que se está desenvolvendo nela é a do homem massa. Estamos vivendo numa sociedade imensa e a maior parte das nossas práticas religiosas é impostura. Bastante logicamente, o autor é internacionalista e mantém a opinião firme intransigente de que a disposição para a guerra é um bárbaro atavismo da raça humana. Realmente, Neil não tenta educar crianças para se ajustarem bem à ordem existente, mas empenha-se em educar crianças que se tornarão seres humanos felizes, homens e mulheres cuja noção de valores não seja a de ter muito, mas a de ser. Neil é um realista. Sabe que mesmo quando as crianças que educa não venham a ser necessariamente grande sucesso no sentido mundano, terão adquirido o senso de autenticidade que evitará com eficiência que se façam desajustadas ou miseráveis mendigas. O autor tomou uma decisão entre o desenvolvimento integral humano e o êxito integral de mercado, e é intransigentemente honesto na maneira pela qual segue a estrada que leva ao fim escolhido. Então, vejam só, né? O Neil pensa muito nessa questão da felicidade. As escolas, olha só como é que é a hipocrisia, né? As escolas chegam para o Summerhill e falam assim: ah, mas Neil, você na sua escola aí, quantas pessoas incríveis que fez, tipo Einstein, sabe? Tipo, um grande cientista. Daí é sempre nessa versão, né? Ah, mas quantas crianças deixaram de aprender a escrever na sua escola? Né? Se tiver uma criança que saiu sem aprender a escrever, a escola Summerhill já é considerada a pior do mundo. Mas numa escola comum, quantas crianças saem sem aprender? Numa escola comum, quantas crianças, né, eu esqueci a palavra, estou tentando lembrar aqui faz tempo, mas quantas crianças deixam de ir para a escola devido às violências que elas sofrem lá? Então, é disso que se trata Summerhill, né? As pessoas falam sobre a questão das escolas e tudo mais, mas não fazem, né, falam sobre essa questão da escola, sobre essa questão de... Enfim, cobram muito Summerhill por aquilo que as próprias escolas comuns não estão fazendo e, pelo contrário, estão piorando a situação, né? Lendo este livro, eu me senti grandemente estimulado e encorajado. Espero que o mesmo aconteça a muitos leitores. Não quero dizer com isso que esteja de acordo com todas as declarações do autor, e certamente a maior parte dos leitores não lerá este livro como se tratasse do Evangelho. Estou certo de que o autor seria o último a desejar que tal coisa acontecesse. Posso me referir a 2 pontos sobre os quais faço minhas principais reservas. Acho que Neil, de certa forma, subestima a importância, o prazer, a autenticidade de uma compreensão intelectual no mundo, preferindo-lhe compreensão artística e emocional. Ainda mais o autor está embebido nas suposições de Freud, e ao que me parece como que superestima a importância do sexo, o que é de hábito entre os freudianos. Ainda assim, fica-me a impressão de que o autor é homem de tal forma realista e de tão genuína compreensão no que se relaciona com a criança, que estas minhas críticas se referem mais a algumas de suas formulações do que a sua real atitude no que tange a criança. Dou ênfase à palavra realismo porque o que mais me impressiona na atitude do autor é a sua capacidade de ver, de discernir entre os fatos
a ficção para não se deixar levar pelas racionalizações e ilusões segundo as quais a maioria das pessoas vive e com as quais essas mesmas pessoas bloqueiam a passagem da experiência autêntica. Neil é homem possuidor de uma espécie de coragem rara em nossos dias, a coragem de acreditar no que vê e de combinar realismo com uma fé inabalável na razão, no amor. Mantém para com a vida referência intransigente e respeito pelo indivíduo. É um experimentador e um observador, não um dogmático tomado de interesse egoístico pelo que está fazendo. Mescla educação com terapêutica, mas para ele a terapêutica não é assunto separado, cujo fim seria solucionar problemas especiais, porém simplesmente o processo que pode demonstrar a crianças que a vida ali está a fim de ser compreendida e não para que fujamos dela. Ficará bem claro para o leitor que a experiência relatada neste livro não é das que podem ser repetidas, muitas vezes na sociedade dos dias presentes. Isso acontece não apenas por depender para se realizar de uma pessoa extraordinária como Neil, mas também porque poucos pais têm a coragem e a independência suficientes para pensar mais na felicidade de seus filhos do que no sucesso deles. Isso, entretanto, não diminui a importância deste livro. Embora não exista hoje nos Estados Unidos uma escola semelhante a Summerhill, qualquer pai terá proveito com a presente leitura. São capítulos que o desafiam a revistar a própria atitude em relação a seu filho. Perceberá que a maneira de Neil lidar com crianças é bem diferente daquela que muitas pessoas põem escarnecidoramente de parte como tolerante. A insistência de Neil quanto a um certo equilíbrio nas relações entre pais e filhos, liberdade sem licença, é a espécie de pensamento que pode transformar radicalmente as atitudes do lar. Vocês viram a potência, né? Então, uma coisa também interessante, né? Poxa vida, até hoje, né, 1958, né? Não tem escolas, assim, tem a escola da ponte, né? O pessoal sempre fala, escola da ponte. Mas, gente, eles são formados por grêmios, né? Tem assembleias de votação para ver quem vai ser o representante lá. É mais comunista, entendeu? É mais um aspecto diferente. Não é que nem Summerhill. Summerhill não tem líder, não tem chefe, não tem patrão. É todo mundo junto organizando as coisas. É muito raro o diretor ter que tomar uma atitude que seja deliberada por ele mesmo, né? Então, a maior, tipo 99%, toda a estrutura, todo o pensamento é um pensamento mais anarquista na escola Summerhill. E é a única escola até hoje que eu vi que tem mais... E ele não era anarquista, né? Pelo que eu sei, o Neil não se considerava anarquista. Então, até hoje, não teve uma escola de fato, assim, anarquista que tivesse tido esse poder de... Pelo menos até agora, que eu não achei, né? O Summerhill foi a que mais chegou próximo a um sistema de escola anarquista. Não escola comunista, escola anarquista. Não que eu tô falando mal da escola da ponte, é uma experiência maravilhosa, tá? A insistência de Neil quanto a um certo equilíbrio nas relações entre pais e filhos, certo? Os pais refletidos vão ficar impressionados ao compreenderem o quanto de pressão e poder estão usando inconscientemente contra seus filhos. Este livro fornecerá significações novas para as palavras amor, aprovação, liberdade. Neil mostra inquebrantável respeito pela vida e pela liberdade, e sua negativa é radical quanto ao uso de força. As crianças educadas com tais métodos desenvolvem em seu íntimo as qualidades da razão, amor, integridade, coragem, metas de tradição humanísticas ocidental. Se tal coisa aconteceu um dia em Summerhill, poderá acontecer em toda parte, uma vez que as pessoas estejam preparadas para isso. Não há realmente crianças problemas. Não há realmente crianças problemas. Não tá de tatuar aqui, ó, na testa. Não há realmente crianças problemas. Eu já trabalhei com criança do tráfico. E eu tô dizendo, não há crianças problemas. Crianças que... pra vocês terem uma noção, entendeu? Não existe criança problema. O que existe é uma sociedade doente.
Crianças problemas, como diz o autor, mas apenas pais problemas. Não falaria nem pais problemas, que a culpa também não é, na maior parte das vezes, dos pais. É a humanidade problema, aí sim. Acredito que o trabalho de Neil seja semente que germinará. Com o tempo, suas ideias terão aceitação geral numa sociedade nova, na qual a própria pessoa e sua expansão sejam a meta suprema de todo o esforço social. Ai, fala tanta coisa bonita para excluir as mulheres, né? Como pode, né? Como pode, né? Análise mais pormenorizada do problema da autoridade poderá ser encontrada em Escape from the Freedom the Issues. Para uma análise mais deixa isso pra lá. Só coisa aqui. Agora vamos. Agora sim, né? Agora a gente começou a entrar na introdução do livro. Uma palavra de introdução. Ai, deixa eu ver quanto tempo que teve de live. Teve 50 minutos. E agora, será que eu leio isso aqui em 10 minutos? Deixa eu ver. Sim. Então eu vou ler essa última parte da introdução e aí eu finalizo o vídeo e semana que vem a gente continua com a leitura de Summerhill, tá? Eu espero que... eu vou deixar aí, gente. Um dia vai ter a questão de... Vai ter mais pessoas vendo as lives e tudo mais, né? Eu estou começando, faz pouco tempo e ainda também tem as coisas acontecendo aí. Vamos lá. Uma palavra de introdução. Em psicologia, homem algum sabe muito. As forças interiores da vida humana ainda se mostram largamente ocultas para nós. Desde que o gênio de Freud a tornou viva, a psicologia tem caminhado muito, mas ainda é uma ciência nova, delineando a costas de continente desconhecido. Daqui a 50 anos, os psicólogos com certeza sorrirão da nossa ignorância de hoje. Coitado, já passou 70 anos e o psicólogo ainda não entenderam nada. Ai, a fé, eu também fico pensando assim, daqui a 50 anos a consciência de classe sexual vai estar a 1000. Vai sim, a esperança, é a fé. Tadinho, 50 anos vão estar rindo da ignorância, não. A gente tá tentando fazer com que as pessoas escutem vocês ainda. E por sinal também aqui é quase que... Não tem muito pra onde ir depois também, gente. É claro que tudo se complexa, tudo se melhora, se atualiza, mas se você compreendeu que não pode bater numa criança, se você compreendeu que o lúdico, né, a educação através da conversa, do amor e do respeito, se você já pegou a energia, você vai levar as coisas assim, você vai falar, caraca, que coisa mais fácil de cuidar de criança, é a coisa mais fácil. Não, mas nunca vai ser fácil, né? Mentira, eu tô brincando. Não fiquem bravos. É sempre difícil cuidar de criança, mas vocês vão pensar, nossa, era mais fácil do que eu imaginava, isso com certeza. Desde que o gênio a partir do momento em que deixei a educação e me voltei para a psicologia infantil, tenho tratado com toda a espécie de crianças incendiárias, ladras, mentirosas, das que urinam na cama, das de mau gênio, anos de trabalho intensivo no treinamento de crianças. Oh, tadinha, nossa, que faz xixi na cama, nossa, que criança malvada. Anos de trabalho intensivo no treinamento da criança convenceram-me de que sei relativamente pouco sobre as forças que dão motivo à vida. Estou também convencida, entretanto, de que pais necessitados de tratar com seus próprios filhos sabem muito menos do que eu. Por acreditar que a criança difícil é quase sempre assim em consequência de tratamento errado no lar, ouso dirigir-me aos pais. Qual é a finalidade da psicologia? Sugiro a palavra cura. Mas que espécie de cura? Não quero ser curado do hábito que tenho de escolher como cores, o laranja e o preto. Quero ser curado do hábito de fumar. Quero ser curado do hábito de fumar. Não quero ser curado do hábito de gostar de uma garrafa de cerveja. Professor algum tem o direito de curar uma criança do hábito de fazer ruído com um tambor. A única das curas que deveria ser praticada é a cura da infelicidade. Criança difícil é a criança infeliz. Criança difícil é a criança infeliz.
Ai, ai, muito linda essa frase. Esta em hostilidade aberta consigo própria e, em consequência, em guerra com todo mundo. Ai, que triste, gente. É muito triste, dá até vontade de chorar. Os adultos difíceis veem-se na mesma situação. Jamais um homem feliz perturbou uma reunião. É muito triste porque quando você cuida de criança, você vê situações, né? Que todos os crimes, todos os ódios. É muito triste. Bem, deixa. Jamais um homem feliz perturbou uma reunião, pregou uma guerra ou linchou um negro. Jamais uma mulher feliz atormentou seus maridos ou seus filhos. Jamais um homem feliz cometeu assassínio ou roubo. Jamais empregador feliz assustou seus empregados. Todos os crimes, todos os ódios, todas as guerras podem relacionar-se com a infelicidade. Este livro é uma tentativa para mostrar como surge a infelicidade, como essa infelicidade arruína as vidas humanas e como as crianças podem ser educadas de forma que tal infelicidade jamais surja. Mais do que isso, este livro é a história de um lugar Summerhill, onde a infelicidade das crianças é curada. E o que é mais importante, onde as crianças são educadas para a felicidade. É isso, gente. Então eu vou ficar só por aqui e se acostumem com o meu choro, tá? Porque isso pode acontecer cada vez mais, eu sou muito sensível. Mas então, essa é a primeira parte da introdução do livro Summerhill, e aí a gente vai continuar ele, agora sim entrar nele, semana que vem, quinta-feira, se Deus permitir, às 9 horas, né? Porque hoje eu comecei às 10 por causa que travou as coisas, tudo, né? Mas não percam as leituras de Summerhill, é muito importante. Até mais, galera. Fiquem na paz, fiquem no amor aí e vamos mudar essa situação caótica que é a violência contra a mulher, contra a criança, contra as mulheres e contra as crianças, né? Contra todo mundo, contra o racismo, contra tudo que é tipo de violência. Então, até mais. Tchau, tchau.